Boa tarde, turma. Mais uma vez é um prazer poder estar novamente com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre saúde, sobre nutrição, sobre alimentação saudável. Hoje a gente traz como assunto, como tema, a esteatose hepática, a tão conhecida gordura no fígado. Vamos trazer um pouquinho sobre o conceito, sobre de fato o que é essa doença, quais são os riscos que ela traz para a saúde, desmistificar algumas coisas que muitas pessoas têm ainda sobre essa doença e vamos conhecer um pouquinho de como deve ser a nossa alimentação caso seja diagnosticado essa gordura no fígado. Vamos lá? Esteatose hepática. O que é essa doença? Bom, a esteatose hepática, ela é conhecida como gordura no fígado e afeta praticamente todas as pessoas, toda a população. Ter gordura no fígado é normal. Só que quando ela atinge um percentual acima de 5%, ela já se torna perigosa. E como é que eu sei que eu tenho gordura no fígado? Eu preciso fazer algumas investigações. Eu preciso saber se o meu fígado está saudável. E nem sempre existem sintomas. Você não vai descobrir que tem gordura no fígado por sintomas. Geralmente, nós descobrimos que temos gordura no fígado através de exames de imagem. Geralmente, uma tomografia ou a mais simples, ultrassonografia de abdômen total. Em alguns casos, elas aparecem em exames de sangue, como exame de TGO e TGP. Só que quando existe um resultado acima do normal, nesses níveis de TGO e TGP, geralmente elevados, isso quer dizer que o fígado já está lesionado ou com algum comprometimento, que pode ser através da esteatose hepática ou por outro motivo. Então, como a gente vai hoje conversar sobre esteatose hepática, a gente vai se voltar a isso. Então, como é que a gente sabe? Geralmente, através de exame de rotina, por imagem, tomografia ou ultrassom. Muito mais comum a gente descobrir que tem esse probleminha através de ultrassonografia de abdômen total. E é importante que sempre que a gente for fazer ultrassonografia, a gente solicite, a gente questione para quem está fazendo, para ele observar bem direitinho, passar o aparelho em cima do fígado ali, para mostrar a imagem do pâncreas, vesícula, enfim, todos os órgãos para ser observado da melhor forma possível, certo? E aí, descoberto a esteatose hepática, descoberta a gordura do fígado, o que eu tenho que fazer? Mas antes de saber o que eu tenho que fazer, eu preciso entender como é que ela se alojou ali, né? Às vezes você tem uma alimentação saudável, que você acha que é saudável, você não é fumante, você não faz consumo de bebida alcoólica e aparece uma esteatose hepática. Por que que ela apareceu? Então, a gente precisa entender que gordura no fígado, ela não é somente de origem alimentar. Apesar de que um dos tratamentos bem eficazes para melhorar esse quadro de esteatose, de gordura no fígado, é através da alimentação, de alimentação saudável, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de como deve ser, tanto para prevenir quanto para tratar quem já apresenta um quadro de gordura no fígado, certo? Então, como são diversos fatores, inclusive hormonais, podem trazer esse quadro de esteatose hepática, é importante fazer os exames periódicos, né? Para você descobrir se existe ou não esse problema. E, principalmente, descobrir a causa, de onde é que está
acontecendo, de onde foi que apareceu, de onde foi que surgiu, o que desencadeou essa gordura no fígado. Então, os exames periódicos, eles são muito importantes nesse momento. Alguns fatores, eles são importantes serem observados, e pessoas que têm esse tipo de situação, que estão nessas situações, precisam acompanhar de mais de perto. Por exemplo, diabéticos, hipertensos, pessoas sedentárias, pessoas com obesidade, com sobrepeso, pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade física, como eu falei, o sedentarismo, ele pode causar isso. Inclusive, mulheres com situações de ovários policísticos podem desencadear, sim, a gordura no fígado, até mesmo por conta da baixa de estrogênio. E por isso acontece também a maior parte, o maior percentual de pessoas que possuem gordura no fígado são do sexo feminino. Existe uma grande parcela dessas mulheres que estão na fase da menopausa, né, que apresentam essa condição, justamente pela baixa do estrogênio. Então, há necessidade da reposição hormonal quando se identifica não somente a gordura no fígado nessas situações, mas algum outro tipo de comprometimento por conta da baixa do próprio estrogênio, tá? Pessoas que têm pressão alta, que descontrola, diabetes descompensado, o sobrepeso, isso influencia demais. Pessoas que têm obesidade, que têm aquela camada de gordura em volta do abdômen, e que essa gordura, ela com certeza, ela vai comprometer o funcionamento dos órgãos internos. Então, é importante cuidar, sim, da saúde. Mas quero deixar claro para vocês que existem situações que não podem acontecer bruscamente. Por exemplo, a gente está falando aqui sobre a questão do peso, obesidade, o sobrepeso, diabetes, hipertensão, alguns tipos de doença que, querendo ou não, elas se envolvem com a questão do peso. A pessoa, assim que descobrir que tem esteatose hepática, que está comprometendo, que vai poder comprometer a sua saúde, ou o fígado, o funcionamento do fígado, realmente precisam tomar algumas medidas. Mas todas as medidas devem ser orientadas por profissionais, médicos, nutricionistas, endocrinologistas, para que não haja nenhum tipo de problema posterior que possa realmente vir se agravar. Por exemplo, uma pessoa que tem gordura no fígado, que está com obesidade ou sobrepeso, e sozinha ela quer cuidar disso. E aí pode causar um problema um pouco maior. Por quê? Uma queda de peso brusca ou muito rápida, ela pode fazer com que esse quadro de esteatose piore muito mais. Então, existem casos, inclusive, de pessoas que tinham uma quantidade de gordura no fígado que não comprometia a saúde e que começou a perder peso muito rápido, e que essa situação de gordura do fígado, ela deu uma piorada. Então, ao invés de diminuir, ela aumentou. Então, a perda de peso, seja em qual for a situação, ela precisa ser gradativa. Não há necessidade de você querer perder tanto peso em pouco tempo. Eu digo muito assim, a gente não precisa perder peso tão rápido. É porque não cabe dentro do caixão? Eu gosto de brincar assim. Então, você não vai querer perder peso para morrer, você vai querer perder peso para ter saúde. Até porque quando a gente perde peso muito rápido, a elasticidade do corpo, ela não acompanha, né? Os músculos não acompanham, principalmente se você não estiver fazendo uma atividade física aliada a uma dieta restritiva, e começa a ficar aquela carne mais amolecida. Então, não é isso que a gente quer. Então, por isso,
é sempre importante ter a ajuda de profissionais da área de saúde para que possa orientar como é que deve ser a perda de peso, caso essa seja uma das necessidades dos indivíduos. Até porque, gente, não é somente os obesos, não é somente as pessoas com sobrepeso que têm gordura no fígado. Existe uma grande parcela de pessoas que são magras, né, ou que estão dentro do peso e que tem uma quantidade muito grande de gordura no fígado. Até porque, como nós falamos, as causas nem sempre são somente por causa de obesidade ou por conta de sobrepeso. Consumo exagerado de álcool talvez seja uma das maiores causas de gordura no fígado. Claro, a obesidade, a hipertensão, o sobrepeso, diabetes. A gente conhece várias pessoas, inclusive dentro do nosso círculo, que são diabéticas, mas que não têm sobrepeso, não são obesas, da mesma forma que nós conhecemos, nós sabemos que tem pessoas que sofrem com a pressão alta e que também não têm a questão do sobrepeso. Então, é importante a gente tratar cada pessoa individualmente de acordo com as suas peculiaridades. A gente não faz um tratamento de esteatose hepática ou de pessoas que são hipertensas ou diabéticas ou que têm sobrepeso de forma ampla. A gente faz de forma individualizada. Por isso é importante você ter um profissional que acompanhe a sua situação para que ele possa tratar o seu caso individualmente, para que ele possa conhecer quais são os probleminhas de saúde que de repente você tem, como é que é a sua rotina de acordar, de dormir. E importante falar para vocês também, gente, que a apneia do sono também faz com que a pessoa desenvolva esteatose hepática, né? Então, às vezes você fica assim, se condenando por conta de diversas situações de que está tendo problema de gordura do fígado e não é somente de origem alimentar. Então, a gente precisa realmente ter esse discernimento de que são vários os fatores que podem estar desencadeando essa situação de esteatose hepática. Por isso é bom conhecer caso por caso individualmente, certo? E aí vamos lá o que interessa também pra gente, que são as recomendações alimentares. O que eu posso fazer para evitar e o que eu posso fazer para tratar se do meu diagnóstico apareceu gordura no fígado, esteatose hepática. A gente precisa começar a selecionar bem os alimentos que a gente vai consumir de agora em diante, não é isso? Vamos lá conhecer alguns? Alimentos que garantem um fígado renovado, que garantem um fígado limpo, que garantem um fígado sem gordura ou com uma quantidade de gordura que não vai comprometer o seu funcionamento. Primeira coisa é você consumir fibras. E aí, cada um existe a sua individualidade em qual é o tipo de fibra, se ela vai ser fibra solúvel ou vai ser fibra insolúvel. Mas, gente, precisa ser fibras. A maioria das pessoas, na verdade, nós precisamos de consumir gorduras, principalmente as gorduras insolúveis. Quais são essas gorduras? Gente, são aquelas que estão nas folhas, nas cascas, nas sementes, né? E nos farelos, que vão ajudar a dar uma limpada nessa gordura aparente que está tanto no fígado quanto na corrente sanguínea. Esse é um dos passos mais importantes quando a gente descobre que tem gordura no fígado. Outra coisa, né? A fazer sucos desintoxicantes. Quando a gente fala em sucos detox, a gente está falando realmente limpar o fígado, né? Principalmente limpar o fígado e fazer uma limpada assim bem significativa no nosso intestino. Então, geralmente esses sucos que são chamados de detox, eles têm essa característica, né? Esse objetivo de fazer essa limpeza e também ele trabalha lá no fígado. Uma receitinha assim rapidinha pra gente conversar aqui.
couve ou alface, né? Prefiro a couve, que a couve não deixa muito sabor. Couve, limão, maracujá ou abacaxi, tá? Você passa isso no liquidificador. Se você não tiver problema de pressão alta, colocar um pouquinho de gengibre. Se você não for diabético, um pouquinho de mel ou um pouquinho de açúcar mascavo ou açúcar demerara. Nada de açúcar cristal ou açúcar refinado. Na verdade, ninguém de vocês usam, né? Em casa, porque não pode, que faz realmente mal. E aqueles que são diabéticos, pode colocar um pouquinho, né, do seu adoçante stevia, 100% stevia, que é o mais indicado. Aqueles que conseguem tomar geladinho sem precisar adoçar, melhor ainda. E também, aqueles que também não querem adoçar nem com açúcar nem com adoçante, pode substituir a água mineral por água de coco, que também fica maravilhoso. Gente, se você fizer isso pelo menos 2 vezes por semana, além de você garantir um corpo altamente nutritivo, né? Porque seu corpo vai estar nutrido, você vai estar cuidando da sua imunidade, tendo um fígado bem limpinho, né? Bem organizadinho e garantindo a sua hidratação também. Azeites de oliva extra virgem, alimentos ricos em ômega 3, está principalmente aonde? Sardinha, salmão, né? Farelos de aveia, principalmente farelo de aveia, mas quem gosta também de fazer um mingauzinho de aveia, ou colocar aveia em flocos em cima da sua fruta, ou colocar junto com o seu suco, também é uma fonte muito importante de fibras. As carnes devem ser preferencialmente brancas, totalmente sem gordura, elas precisam ser altamente carnes magras durante esse período. Não podem ser de forma nenhuma fritas, elas não podem ter nenhum tipo de acesso à gordura, tá? Então, cozidinha, não pode ter refogado. Quando a gente fala de refogado, é aquele que a gente põe um óleozinho e tudo, não deve ser refogado. Eu digo muito assim, que a gente consegue fazer uma carne saborosa, uma comida saborosa sem refogar. E se você quiser refogar, a gente refogue com água. Coloque um pouquinho de água e coloque lá os seus temperos e ele vai refogar da mesma forma. Você não vai fazer aquele barulho que faz quando a gente coloca óleo, né? Mas é interessante que você evite o óleo de soja, que você evite a margarina, que você evite a manteiga e que o seu consumo seja restrito a azeite de oliva. Até porque a gente não precisa desses outros tipos de óleo se a gente não vai estar consumindo nenhuma fritura. Então, realmente não vejo necessidade de ter em casa, certo? Consumir feijão, aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de problema de consumo de oleaginosas, né? Então pode consumir o feijão, comer castanhas, comer amendoim, isso faz um bem enorme. Então, gente, é isso que a gente precisa fazer para a gente manter um fígado bem limpo, não esquecendo de beber bastante água, não esquecendo de fazer atividade física aliada, porque atividade física aliada a uma boa alimentação, a gente tem um resultado maravilhoso no final de tudo. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês, a todos, por estar acompanhando as nossas aulas. Para mim tem sido um enorme prazer, apesar da saudade estar muito grande, mas eu quero agradecer mesmo. A gente está à disposição para os questionamentos. Espero ter ajudado nas orientações e estou à disposição. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tô morrendo de saudade. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.